Pois é, estamos aqui, né, mais uma vez, professora Rosana, boa tarde os Boa alunos, tarde. sejam muito bem-vindos. E conforme eu prometi, né, na época, ano passado, e como a história ia ser contada, né, é a história da nossa barragem, como é que começou, como é que teve o início, o final da obra, enfim, toda essa história longa aí. E foi uma dica já do ano passado, né, nós demos essa deixa. A gente ficou, as histórias foram indo e essa história era um pouco maior, mais Correto. longa, e a gente ficou de retornar aqui. Então agora, gente, poxa, Wilson Chaves dispensa aí comentário e apresentação. Mas é um grande escritor, enfim, já locutor de rádio, cozinheiro, que, nossa De senhora, tudo um pouco. de tudo um pouco, que você imaginar. E é bacana que recentemente também lançou um livro da Escola Rosa Gomes, uma história que é uma outra história que agora está escrita. Se não adquirir o livro, adquire o livro da história da Escola Rosa Gomes. Eu vou deixar a palavra com ele porque a gente quer entender um pouco isso. Porque isso era o progresso chegando para a cidade, mas como que aconteceu, como que se deu tudo isso, e os impactos também, os benefícios e também os impactos, né? Correto, eu sei que você correto. tem fotos, você tem bastante material que você disponibilizou. Então, agora é com você. Pois é. Então vamos lá dar um início, né, gente? Eu contei a história, como você sabe, do filme A Carrocinha. E uma coisa liga a outra. Por que razão? Foi interessante que a Carrocinha deu aquela evolução na cidade, muitos turistas, muitos curiosos que vinham assistir a filmagem. E a cidade, então, criou aquele tom festivo, né? Quando foi embora, a filmagem da Carrocinha tinha terminado, os atores, né, produtores, enfim, tudo terminou a filmagem, acabou. Eles voltaram, foram para outra aventura, outro filme, e Santa Branca deu uma certa decaída, assim, daquele tom alegria, né, a presença do Mazzaropi diariamente. Pois bem, e isso aí nós ficamos, acho que praticamente uns 4 ou 5 meses do ano de 1955. E Santa Branca, na época, a nossa estrada não era pavimentada, era estrada de terra. E a ponte era aquela ponte metálica. E já estava, a população que não sabia, a gente não sabia, porque na época a comunicação era muito assim, como eu posso dizer, né? Era limitada. Era jornal e rádio quando noticiava. E nem sempre uma obra como a da barragem, por exemplo, saía como noticiário. Então, Santa Branca, vivemos a rotina. E lá um belo dia de setembro, essa estrada de terra nossa, né? Passava um veículo, aquele poeirão, era poeira pura. A gente ia de ônibus para Jacareí, descia batendo o pó da roupa para descer do ônibus. Então o ônibus era poeira só. Bem, aí numa bela manhã de setembro, começou a aparecer uma imensa fila de carretas e máquinas nessa estrada. Isso assustou todo mundo. Jacareí ficou, o que é isso? O que está acontecendo? Aquela fila, mas fila imensa. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Carretas, foi assim a coisa, porque era uma obra aqui e não se divulgava a obra que ia acontecer. Então aquele pessoal que já veio para formar o canteiro de obra e máquinas, muita máquina. Então foi aí aquela curiosidade, né? E se instalaram lá no canteiro de obras. Aí começou a chegada de mais máquinas, não parava, aquilo era máquinas, caminhões e material, e muito material, e ônibus. Então começou a chegar muito ônibus que vinha do Nordeste, e esse pessoal foi contratado no Nordeste, mão de obra, porque a Cavalcante Junqueira, que era a empreiteira responsável pela construção, era já uma empresa de origem nordestina.
E ela então ofereceu o serviço para o pessoal e ofereceu ônibus, o pessoal veio para cá. Então praticamente 80% dos funcionários dessa barragem, dos operários, dos operadores de máquina, eram de origem nordestina. E Santa Branca virou um Eldorado do dia para a noite. Como comportar Santa Branca, que nós estávamos na época, com nossos 10 mil habitantes, né? Daqui a pouco receber 4 mil pessoas. Vocês imaginam o que aconteceu com Santa Branca? Alugava tudo, quartinho, até galinheiro, atropelava a galinha, o cara entrava debaixo, porque não tinha onde. Era uma loucura. Então começou muita construção, rapidamente o pessoal construir e alugar quartos, alugar casa, improvisar onde era comércio, fechava com madeira, enfim, teve que se improvisar. E é certo que uma parte desse pessoal ficava na barragem, parte deles, mas a grande parte ficou em Santa Branca. Então Santa Branca novamente deu aquela evolução, né? Cresceu muito e transformou a vida de Santa Branca, transformou, né? Então foi impressionante a primeira fase da barragem foi feito. E quem era o prefeito da época? O prefeito da época era o senhor Valdemar Salgado. Meu tio José Chaves Neto era o prefeito anterior, né? E acabou de entregar para ele o mandato em 54, ele assumiu. Então, em 55, era o Valdemar Salgado o prefeito. E, por coincidência, o meu tio, quando deixou o mandato, ele foi convidado a ser administrador lá do canteiro de obras da barragem. Esse canteiro de obras era imenso, muito grande. Começou-se ali uma construção de 2 grandes pavilhões para o pessoal solteiro que trabalhava na obra, e muitas casas também foram surgindo para os engenheiros, para os encarregados, né? E esse pessoal, então, foi feita uma vila ali de casas para esse pessoal residir com as famílias. O pessoal lá do alojamento, solteiros, eles ficavam lá. E esse pessoal, então, foi fazendo ali essa construção e ficou praticamente uma mini cidade ali. Foi interessante. Tinha as casas, tinha uma dispensa, um armazém, tinha açougue e tinha um posto de saúde para cuidar desse pessoal todo, acidentado às vezes, né? Então tinha hotel. Por que razão hotel? Porque vinha muito pessoal para visitar a obra, contratos de futuras instalações, e esse pessoal necessitava de ficar ali verificando, então era mais fácil. Então ali foi se construir também um hotel, não é? E ficou praticamente uma mini cidade, ali um jardinzinho, fizeram o asfalto em volta. Foi muito bem cuidado esse canteiro de obra, né? E para perdurar aí enquanto a obra estivesse em andamento. Então foi um período assim de muito progresso, né? Tanto lá como para cá, que a coisa vem trazendo. E então a obra Santa foi. Branca teve que se organizar também para receber. Olha, professora Rosana, eu vou falar a verdade. Quando você acabou de se organizar, estava no fim da obra, porque é uma coisa muito rápida, né? Não houve tempo assim para se preparar e nem. Então essa evolução continuou prosseguindo e sem parar, né? Uma curiosidade, por exemplo, vou dar uma curiosidade aqui. Nós temos aqui 2 clubes, a Associação Esportiva Santa Branquense e o Santa Branca Esporte Clube. O Santa Branca Esporte Clube surgiu já graças à barragem. Graças à barragem. Porque a barragem veio com muito pessoal, e desse pessoal todo tinha muito craque de bola. A associação não comportava tanto jogador.
E o seu Zeca Vilela, José Sebastião Vilela, era gerente da Vigor na época, usina Vigor, aqui de Santa Branca. Nós tínhamos a cooperativa de laticínios e a usina Vigor, que fazia coleta de leite. Santa Branca produzia muito leite, município. Então tinha essas duas usinas. E o José Sebastião Vilela, gerente da Vigor, então ele era um esportista, adorava muito esporte, era da associação, diretor, inclusive. E ele, então, se desligou da associação e comprou ali o terreno do senhor Rafael, né? E formou um novo campo ali, que é o campo que até hoje, né? Está ali, né? O estádio, se eu não me engano, não sei se leva o nome dele, do Jaior, mas é um estádio ali, o campo de futebol. E ali, então, veio muito jogador da barragem, formou esse clube, né? Ele formou um salão improvisado lá na sede da Vigor, para arrecadar dinheiro, e montou um forró. Esse forró lotava. Curiosidades. E aí, curiosidades, uma história até engraçada. A Branca ficou movimentada. Mas era muito homem, 4.000 homens, a gente fala assim, vieram muitas famílias, mas a totalidade homem. E o forró, muito homem, mas tinha pouca dama. O seu Zeca Vilela, muito criativo, tinha os caminhões de Vigor, ele foi jogar aí e pagava um cachê e o caminhão trazia 30, 40 damas para animar o forró. O forró foi um sucesso. Esse foi um grande salão dele. E a renda foi... Então, com a renda, ele montou o estádio direitinho ali do futebol, né? E nasceu, então, praticamente, aí nasceu o Esporte Clube. Outra construção muito ali grande, que graças também à grande parte de renda da barragem, que a turma vinha dançar o forró, foi o asilo, nosso asilo. Ali eu participei, ajudando no forró ali, foi feito na pracinha hoje, aquela mini praça ali, ali era um arraial improvisado, né? Montado o cenário, tudo. E aproveitando essa turma na marcha, que gostava, lá tinha muitos sanfoneiros, muitos cantores, vinham também ajudar a gente, e então fizemos aquele forró com a renda, foi destinada à construção do asilo. Praticamente com a renda da barragem, desse pessoal da barragem, é incrível. Era o São Benedito Florencio, José Guimarães, e São Luís Cassal, São José Vô, esse grupo de idealistas, né? E o padre Ângelo Bran, que era o pároco da cidade na época, ele que deu essa ideia. Nós tínhamos aqui, infelizmente, muitos idosos abandonados, né? Pedindo esmola para a rua. Então foi feito esse ideal, o padre Ângelo que deu essa ideia, e esse grupo então veio à luta. Mas dinheiro de ontem. Então fizeram esse arraial, né? Assim, um cenário bem feito, salão para baile, quermesse, leilão, e dessa renda, então, o senhor Manuel Barbosa doou o terreno, aquele terreno ali todo era dele, né? E ele fez questão de doar o terreno, e foi feita a construção ali do nosso asilo, também com contribuição do pessoal da barragem. Tinha muito pessoal que vinha. Então, indiretamente assim, esse pessoal vinha e trouxe muita renda. Então, a cidade evoluiu de toda forma. O comércio foi incrível. Meu pai, vou dar outro exemplo interessante. Não é que o pessoal, o notícia gosta de faca, eu não sei, mas o meu pai, ele tinha um armazém, né? E a gente nós vivemos e fomos todos criados, graças a Deus, graças à rendinha desse armazém. Era um armazém pequeno. Também daqui a pouco, aquele pulo que deu o armazém, meu pai dava um UPA lá, eu era garoto, né? E ajudava um pouco, minha mãe, a gente entrava na luta, porque era imensa a freguesia. E meu pai, para você ter ideia, ele vendia em média por mês aí
80, 90, até 120 facas. Mas facas, não é faca doméstica não, faca de briga, faca de matar pouco. O pessoal gostava muito de faca. Então ele vendia para esse pessoal. O pessoal comprava aquilo, uma evolução terrível. E outra coisa também interessante, gente, Santa Branca, na época, coincidiu tudo o Rio Paraíba. Olha só outra história interessante. O governador Adhemar de Barros, quando foi no ano de 1950, 40, 50, ele foi em Minas Gerais, fez lá um contrato com o governador, e lá do Rio Paraíba, não, desculpa, dos rios lá de Minas, dos viveiros de peixe, ele implantou para cá, trouxe o peixe chamado dourado, o mandiuaçu e o corimbatá. O dourado foi uma fase espetacular, porque ele veio, mas também foi um desastre total. O dourado é predador, né? Então o nosso Rio Paraíba, quando chegou a barragem, nós tínhamos aqui muito peixe, né? A piaba, piririca, piabanha, cascudo, bagre, era uma infinidade, eram os peixes naturais nossos. E quando o Adhemar trouxe essa outra qualidade de peixe, o dourado foi um desastre. O dourado foi devorando, né? Mas não é aí que eu quero chegar. Quando a barragem foi construída, fizeram um lago e desviaram o Rio Paraíba por um túnel que já foi construído previamente. O Paraíba passou a passar por esse túnel. E o leito natural dele foi limpado ali, foi tudo restaurado, tirado a lama, e começou o talude dali. O grande talude da barragem, então foi feito ali. E nesse desvio, houve uma queda ali do rio para entrar no túnel, mais ou menos uns 2 metros, uma cachoeira muito grande. E o dourado não conseguia subir. Os peixes todos, mas principalmente o dourado. E aí o pessoal lá começou a pescar. Pescar, virou a febre, a pescaria do dourado. Aí a obra lá não tinha o controle, o pessoal de Santa Branca também ia, e era dourado, todo mundo voltava com dourado de 3, de 5, de 10 quilos, era um peixe muito grande, né? E dessa história interessante também, desculpa, estou alongando aqui usando, mas estou contando histórias. Mas é a história da barragem, né? Da barragem. Mas numa dessas pescarias, eu tinha lá meus 12 anos de idade, e meu pai tratou de ir pescar à noite com o pessoal. Ele nunca foi pescador, mas a febre era tão grande, e meu pai vendia anzol lá, que nem água no armazém. Aí convidaram meu pai para ir pescar dourado. Meu pai falou, não, mas vamos lá, tá dando muito dourado. Virou aquela febre. Aí meu pai preparou a linha, o pessoal falou, não, mas vamos alugar um jipe para ir. E eu quieto ali. E infelizmente, na hora do almoço, meu pai saiu lá pro quintal, lá, deu uma topada lá, e voltou mancando, minha mãe pôs remédio quente e tal. Chegou à noite, meu pai falou, o médico falou, o Sonorino, fez lá o curativo, só não... Cuidado com o friagem do pé, porque o remédio quente e tal. Aí meu pai era daquele que tratava, tinha que ir. Então ele foi, mas não pôde pescar, né? Ele ia, não poderia pescar. Deve ser para mim, vamos lá, sobe lá no meu jipe. Meu pai era meio... Subiu no jipe e me levou. Por que razão? Daí ele me deu a linha, vai lá, você pesca no meu lugar. Mas nunca vi dourado, nunca vi linha, anzol. Aí eu pedi pro pessoal me botar uma isca, o pessoal já emburrado, eles caíram, e eu lá, põe uma isca. Aí o pessoal foi na cabeça, traíram, nós virei com as mãos, joguei, caiu, já puxei o. E eles não pegaram nada. Tava uma noite ruim de pesca, né? Eu vi com 2 dourados, um de 12 quilos e um de 3 quilos, de 12 quilos, o primeiro dourado. Eu botei a linha nas costas e saí correndo. E arrastando dourado, não deu nem chance.
Aí meu pai dividiu o grande para o pessoal, né? Só Não de pegaram. 15 É, filhotes. e eu peguei 2. Eu peguei um pequeno de 3,5 e ficou para nós, né, em casa. Então são histórias interessantes, muito peixe ali e tal, né? Mas a grande Como obra. que resolveu essa questão do dourado que você aí? Acabou com o dourado depois. Então, o dourado, infelizmente, ficou depois. Depois proibiram, né, a pesca. Tava muita loucura ali. Inclusive morrendo gente afogado, morreu pescador afogado, caiu porque a água ficou uma correnteza brutal ali. Entrar pelo túnel, chegava a morrer ali 2 pessoas, inclusive era meu amigo, de Elias. E depois disso a barragem, eles colocaram guardas, né, fiscais, florestal na época, era polícia militar, não tinha ainda guarnição florestal, proibiu a pesca. O pessoal entrava meio escondido, tal, mas pelo menos. E então a grande, eu não sei se colaborou para isso, outras coisas colaboraram, né? Mas a extinção do dourado, do Rio Paraíba, uma das coisas foi ali, porque o dourado não conseguiu mais passar ficou a barreira ali. A barragem foi uma barreira para os peixes, todos os peixes, enfim. E o peixe que subia para procriar não subia mais. Então, dali foi se dizimando, né?